Eu acho que um dos maiores erros na hora de escrever é você fazer algo sem nenhum planejamento. E isso é muito comum. Muitos escritores escrevem sem planejar. Alguns escritores até, bom, são os escritores jardineiros, então tem a ideia e começa a fazer as coisas. Simples assim. Mas eu ainda acho que é muito importante mesmo, você planejar, mesmo que sejam pequenos detalhes. E por isso, eu passei anos da minha vida estudando escrita criativa e agora eu tenho aqui alguns detalhes para vocês que podem funcionar para vocês ou não, porque escrita criativa depende muito de funcionar ou não. Então aqui estão algumas coisas para você planejar o seu livro de romance. Vamos planejar e entender um pouco a estrutura de um romance. Para começar, eu vou falar dos 7 elementos-chave. Existem diversos elementos que criam uma obra, mas a gente pode listar alguns essenciais que deveriam estar em todas as obras de romance. Primeiramente, o personagem, que precisa ser, de certa forma, realista. A pessoa que estiver do outro lado lendo precisa acreditar que ele existe. Não no sentido de, esse personagem existe e você está fazendo meio que uma biografia. No sentido de que ele tem que ser palpável. Ele tem que ser, assim, ele tem que sentir uma identificação, ele tem que sentir que aquela pessoa poderia ser real, tem que sentir que tem profundidade, tem que sentir tudo isso. Então você precisa primeiro focar no seu personagem. Depois você tem que pensar no tema. O ponto de vista da história muda o comportamento das pessoas. É sem intenção de ensinar ou pregar, seria como uma observação do mundo. Uma observação que leva à reflexão, que de alguma forma poderia ser tendenciosa, se você tivesse, por exemplo, numa conversa, enfim. Mas que não deve ser levada de forma tendenciosa no seu livro. Você tem que dar espaço para o leitor ter a opinião dele. Apesar de que a gente sabe que qualquer coisa sempre vai ter o ponto de vista do outro, você tem que pensar que esse ponto de vista da história, que não é tipo o ponto de vista de quem tá narrando nem nada assim, que perspectiva você quer passar para aquele tema que você tá passando. É, por exemplo, falar sobre temas históricos. Você quer falar sobre os olhos da história ou com os olhos de hoje, entendeu? É pensar sobre isso, porque qualquer forma que você escolher usar o tema vai mudar um pouco a percepção do tema e um pouco do que você quer passar. E tem que dar sempre uma margem para os leitores interpretarem da forma deles. Então você tem que pensar no roteiro, que é uma sequência de eventos contados dentro da sua história. Geralmente é feito através de exposição, complicação, clímax e resolução. É aquela estrutura bem resumida que já veio da jornada do herói. E não precisa ser de forma direta. Você pode fazer tudo da ordem que você quiser, desde que você consiga contar uma história. Você pode escrever a história completamente ao inverso também, se você quiser. E aí vem o ponto de vista, quem tá contando a história. Então você tem que pensar se vai ser em primeira ou terceira pessoa, porque isso vai mudar a forma que você vai contar. E a partir do momento que você vai contar em primeira e terceira, você também tem que pensar em uma série de detalhes. Tem que pensar como que vai mudar a história de acordo com quem conta, como conta. Tem que pensar que os pontos de vista também mudam opiniões. Então a cena pode ser vista diferente, porque é aquela história de que existem 2 verdades. Na verdade, existem 3. Porque se você pensar que existe um diálogo, em um diálogo, se tiver uma briga, por exemplo, um lado vai ter uma visão, o outro lado vai ter outra visão. Verdade não vai ser especificamente nenhuma dessas 2 visões, vai ser algo externo, porque a verdade não vem dos nossos sentimentos, entendeu? Então você pode nunca descobrir a verdade se não tiver uma terceira figura vendo aquele momento. E aí tem os trejeitos, que eles são criados pela linguagem usada. Aí você pode pensar em usar palavras, gírias, enfim, tudo que você puder usar. E aí você pode pensar também em expressões regionais, em usar estrangeirismo, enfim, todas essas coisas. Em sexto lugar tem os conflitos, porque eles são extremamente importantes para uma história existir. Não existe história sem conflito. E aí tem 4 tipos: homem versus homem, homem versus sociedade, homem versus natureza e o homem versus si próprio. E aí você tem que pensar no significado emocional. Então, tom, qual é o tom que você quer passar? Então é meio que aquilo de qual olho que você vai usar sobre a história que você quer ter. E qual o tom que você vai usar sobre aquele momento, sobre aquela sequência de fatos, aquela sequência de conflitos. E a partir disso é como você quer que seja interpretado de certa forma. Você tem que sempre lembrar que as interpretações são diversas, porque as pessoas podem interpretar tudo o que elas quiserem. Então é isso.